assisti hoje um pedacinho daquela TV Record. Meu amigo, de 5 às 6 horas é só caçada. Só matérias policiais, né, Paulo? Ruim, só coisa ruim. Só matérias policiais. Que eles cobrem o Brasil inteiro, e onde tem notícia ruim, eles colocam, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra. Já ontem houve lá um balacobaco lascado lá em Londres. Cadê os nossos amigos de Londres, meu filho? O Magno tá aqui, o Magno tá em Londres. Toma cuidado, meu irmão. A Camila. Se o Brasil é desse jeito, aí, quando acontece, é muito pior. Aqui ainda acontece muito demais. Paulo, mas sabe por quê, viu, professor? Paulo, ninguém quer saber de notícia boa, Paulo, só quer saber de desgraça. É de guerra, sabe, só de gente ruim, Paulo. Ninguém quer saber de coisas boas não, coisa de Deus. Tu fala aí, sabe? Ninguém... O João Mendes falou ontem aqui, né? Ninguém quer saber de nada disso. Jorge Veras Braga tá mandando abraço pra você, pro professor Agromar. Obrigado. Também, sabe quem é? Capitão Monteiro também, Tabuleiro do Norte. Paulão, lá em Jurema, a montada. A Gláucia Souza, Paulo, ela disse que é filha da Jovida, mandando abraço. Um abraço, a Isolda Moreira, mandando abraço também. Um abraço, Isolda. E a dona Wanda e a dona Mazé aqui no bairro de Fátima. Essa cabecinha branca que você tá vendo aí no canto da televisão, da tela, não é o Cotonete não, é o professor Agobá. Daqui a pouco, ele quando chega aqui, explode aqui tudo. As redes sociais, estoura tudo aqui nas redes sociais. Ninguém quer saber de notícia boa, macho. É só matérias policiais aí. Todos os jornais, ó. Agora deu legal, hein, professor? Opa! Enquadrou os três agora, meu pai. 9h03, meu pastor. Vamos fazer os nossos comerciais, os comerciais da casa, e a gente volta dando sequência já, conversando sobre objetos voadores não identificados, objetos submarinos não identificados, UFOs. Você já viu alguma coisa estranha? Coisas estranhas. Eu já vi e muito. Você acha que nós estamos sozinhos no universo? Professor Gobá, eu vi uma matéria de um cientista dizendo que a Terra, a vida do planeta Terra é um aborto. É uma fraude do universo. É louco. Não é só o que tem, né? Por aí. O senhor acredita nisso? Você me responde logo após os comerciais. 9h03, você está ligado? Aqui não é aborto não, aqui é de verdade. Neste novo amor dos brasileiros. Rede de Notícias RDN. Sabe aquele ditado que diz: o seguro morreu de velho? No caso dos imóveis, é a prenotação que auxilia na segurança do registro. O nome pode parecer estranho, mas essa tal prenotação é o instrumento jurídico que, feito nos cartórios de registro de imóveis, assegura o direito de preferência na aquisição de um bem. Mas vale ficar alerta, porque apesar da preferência, a propriedade só é garantida pelo registro. Cartório é serviço. Uma campanha: Sinored, Anoreg e IRTDPJ. Para você que curte boa conversa e uma ótima música, o programa Bom de Papo é a melhor opção para suas manhãs de segunda a sexta-feira. Aqui você pode escolher a sua música e participar de uma ótima resenha. Eu, Willy Marques, lhe aguardo aqui na Rede de Notícias às 10 horas da manhã. Rede de Notícias e a hora certa. 9:05. Rádio Rede de Notícias. Programa Paulo Oliveira. Paulo Oliveira é nota 10. Obrigado, extraterrestre. Professor, bom dia, tudo bem com o senhor? Oi, peraí, só um minutinho. Agora sim, bom dia, professor. Bom dia, quero agradecer, né, mais uma vez estar aqui presente com você dessa nossa canja para falar dessas coisas, né? Sim. Estranhas, né? Que é bom porque foge esse lado da violência que o mundo hoje é assolado, né? Dá uma canjazinha, né? Então você vê que os países que aplicam em educação muito forte, eles não têm violência. E não precisa de pena de morte. Não tem. Que é o Japão, tá certo? Os países asiáticos. Coreia do Sul. Então, Coreia do Sul aplica 60% de investimento em educação. Então, esses países estão livres disso, né? Parte da Europa está livre, né? Porque de qualquer maneira, né? O problema é que nesses cantos da Europa, nos Estados Unidos, tem os loucos, que eles deixam solto, né? Com as suas ideias, né? Nesses países, as crianças, desde pequena, são treinadas,
para obedecer o Estado, a autoridade, os pais. Quer dizer, é diferente, né? Quer dizer, nesses países a educação, né, social e espiritual, tudo mais é vertical. No nosso, de modo geral, é isso aqui, horizontal. Aí cabe tudo. Aí dá isso aí, mas deixa pra lá. Né? Mas você falou em educação, hoje eu estava vendo mais Bonfim, uma matéria, está circulando aí nas redes sociais, nos principais jornais. Não é mole não, rapaz. O ex-assessor do Lira, Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, rapaz, passaram a mão em mais de 15 milhões de reais de dinheiro destinado para educação. Pra educação. Quer dizer, uma cidade que nem água tem, não tem nada. Pois é. Aí o país desse não vai pra frente, não. Pois é. Faz investimento em educação, os ladrões por trás só roubando. Porque, por exemplo, as indústrias produzem, pagam imposto e as negadas não aplicam devidamente o imposto. Né? Não tem retorno. É tanto que hoje o Brasil está o quê? Sem mão de obra especializada. Você não pode montar uma indústria mais específica de tecnologia porque o pessoal não tem conhecimento. Entende? É. O cara recebe o Bolsa Família, não quer mais trabalhar. Aí vai essas falta coisas. de sensibilidade para o trabalho, né? Não querem crescer. não quer. Ninguém pensa em crescer, né, professor? Mas deixa pra lá, Professor, vamos pra frente. O universo, os seus bilhões e bilhões de estrelas, trilhões de vias lácteas, nós temos um universo infinito. Aliás, o Albert Einstein uma vez disse que o universo pode ser infinito, mas a ignorância do homem é pior ainda, né? Aquele homem era o Max. Que coisa aquele cara, né? Ele era daqui da Terra mesmo, professor? Mas ele... Diz que esses grandes nomes, eles tinham contatos extraterrestres, né? Leonardo da Vinci era um. Esses grandes homens, né, que influenciaram a humanidade, eles tiveram assessoria de Deus, né, do universo Porque maior. eles não tinham escola, eles não tinham professor, eles não tinham faculdade, eles não tinham universidade, eles nunca frequentaram a universidade, esses grandes homens, né? Então, por exemplo, Einstein, com 25 anos, ele já aprontou deles. Ele fez uma física, várias físicas, que até hoje, Da relatividade, até hoje o homem continua em cima dela. Tá certo? O senhor é físico, né, professor? É matemática. Não, fui matemático e engenheiro mecânico. Mas a gente que estuda matemática tá ligado à física. A física. Quer queira, quer não queira, né? É a matéria mais difícil que eu acho. Física. Não, a física é porque é o seguinte, ela é mal, vamos dizer, apresentada. A física é como uma forminha de bolo. Tá entendendo? Para você entender a física mais fácil, você tem que ter a base matemática. Tem que ter a base matemática. E os nossos alunos não gostam de matemática, logicamente não vão poder... Vai sentir dificuldade, na física. Mas a física é forma de bolo. Tá certo. Tá certo? Eu tô vendo ali uma foto estranha, professor. Os discos, né? Aí vem os discos voadores, vamos nós. Lá no México. Então o cara tava lá Isso foi no México? Foi, tava na sua casinha, mas apareceu um chapéu voador, né? Aí ele fotografou e tá aqui a cara do menino. Aí que eu quero. Olha aqui, gente, essa foto aqui que o Robert vai colocar no ar. Essa que eu tenho em mãos. Isso é tudo recente. O cara tava Tá na casa dele. na varanda dele. Porque lá no México... Eu tô vendo aqui com uma varandinha, né? É a professor? varandinha, né? Aí ele viu esse Olha objeto. Lá. Tá lá no cantinho, lá em no cima. cantinho. Olha aí. Aí o que você fez, professor? Aí a gente amplia. E tem aí... Olha a ampliação deste objeto voador não identificado, um OVNI. Tá vendo? Aqui está ele ampliado. Ampliado, trabalhado. Aí a imagem foi trabalhada para se ver melhor o que é que tem. Isso aí é a parte interna dele, né, professor? É a parte de baixo interna. Então isso é uma coisa totalmente estranha, mas tá Olha voando, que né? espetáculo, rapaz. Tá lá, tá no céu. Eu vou colocar na tela a imagem ampliada, daquela Ampliado. imagem que você está vendo lá em cima, essa carrapeta. Pronto, aí. Olha aí. Eu estava vendo nos alienígenas do passado como é que funciona. Eles falam na época de Enoque, que viajava em carruagens de fogo. Carruagem né? de fogo. Enoque, Elias também. Elias. Né? Ezequiel também. Ezequiel explicando como é que funcionava isso aí. Né? Era o roda girando sobre elas mesmas. Pronto, eu estava vendo isso aí, professor. Ela gira uma roda uma contrária à outra, né? E faz a aeronave se movimentar. É porque Ezequiel é uma coisa muito interessante, importante,
na acepção dele, ele foi levado pelo Senhor. Na realidade, ele foi levado por seres Ezequiel? com alta tecnologia e ele esteve dentro de uma nave. Ele esteve dentro de uma Da nave, isso. nave. E de lá ele passeou, tá entendendo? Como, por exemplo, eu tenho abduzidos que sai da Terra, no disco voador, fica olhando a Terra, fica, entendendo? De dentro da aeronave. Dentro da aeronave. Então o Ezequiel, ele teve essa, vamos dizer sorte, essa felicidade, só devido ao conhecimento dele, né? Ele falava... Ele era um profeta, né, Era. Ezequiel? Ele falava a língua da época, mas ele foi muito, assim vamos dizer, importante, porque ele não floreou ou floriu aquilo de maneira romântica. Ele falou o que via. É tanto que ele tem uma passagem que está na Bíblia. Ele disse que viu o céu, né? Tudo de ouro, Tudo. castelos de ouro, Aí vai, né? que o céu era assim. Dá certo, foi uma cidade que ele esteve, né? Agora, ele fala, tá na Bíblia, né? Quer dizer, eu estou Tá na dizendo. Bíblia, não. eu li sobre isso. Tem uma parte lá em que ele diz que na casa do Senhor ele via, né, a casa das pessoas lá na terra, dos senhorios. Tá entendendo? Quer dizer isso que era? É uma televisão, ele tá vendo uma tela, vendo o quê? O que se passava, tá entendendo? Lá na casa de alguém na terra. Pois não é, professor. Há 2.300 anos antes de Cristo. Tá certo? Então, é claro que ele levou isso pro lado do Senhor, por justa razão, pelo conhecimento dele, né? Entendendo? Você não vai dizer que ele era ignorante, ele tinha um conhecimento da época, né? Tá certo? Professor, como é que eles anunciavam já a vida de Cristo, né? Enoque lá de cima, lá atrás, Abraão, Moisés, né? Josué, aquele outro que ungiu Davi, como era o nome dele, o pastor? Que ungiu Davi, era um profeta também, não foi? Samuel, né? Ele já anunciava a vida de Cristo, né? Era muito antes dele vir. Eles falavam, né, na vinda de um rei, né? De um ser, né, que iria alterar as coisas, né? O Messias. na terra. Messias. Chamado Messias. Messias, né? Uhum. Então, isso está na cabeça de E todos o Messias eles. daqui do Brasil não deu certo, né? O Messias Bolsonaro. É de confusão. Armou, foi muita confusão, não foi? Então, Aí, essas silhuetas brancas, professor, bom, o senhor acha que são extraterrestres? pode ser extraterrestre ou pode ser a parte energética, né? Da nave, né? Aham. Agora eu vou mostrar aqui uma nave Sim. que realmente você vê silhuetas de ET olhando para o pessoal da Terra. Tá aqui a nave, olha, é igual um calango, né? Essa aqui, ó, meu irmão, vai ser difícil tu achar por aí. Também no México. Qual é? A posição dela é essa? Não, é o contrário. Assim? Pronto, é essa daí. Então isso Não tá de parece. cabeça pra baixo, não? Não, é assim mesmo. Então, É só uma sandália, né? então lá na ponta você tá vendo espécie de uma luz clara, lá na ponta. Tô vendo. Aí o que é que tem lá? Epa! Aí o ZT. É uma nave grande, Ah. tá? E lá na ponta. Essa é a posição normal é dela? a posição normal. É uma nave totalmente estranha, fora da nossa realidade. Fora não da tem nossa como realidade, explicar, né? Mas você Como fazer. nós temos aqui vários tipos de aeronaves, né? Vários tipos de aviões, né? Modelo, carro, Modelos, né? Por é. exemplo, né? É. Tudo diferente. É Né? verdade. Agora, Não são o tipo que é só. interessante é que os nossos modelos de avião, de carro, tem o padrão. Por exemplo, o avião tem que ter asas, tem que ter cauda, né? Certo? Aí eu mostro isso aí pra você ver. Olha, tá Agora, vendo? Ó, tá na ponta daquela nave. na ponta daquela nave. Tá aí a nave, Robervan. Tá certo? Essa é a ponta. Lá na ponta, né? Que seria esquerda, não, direita, né? Ali eu não tô entendendo o que é que o senhor quer dizer, professor. Tá Eu tô aqui. vendo essa parte de baixo Ó, tá como aqui, se ó. fosse um vidro, olha. É bem aqui, ó. Sim. Essa sim, parte aí. sim. Mas essa parte de baixo que aí você tá me estranhando. Não, isso aí é espécie de vidro, uma coisa assim. Isso do motor do objeto. Da espaçonave, Né? É né? da espaçonave. Aham. E aqui ele mostra. Seria um ser. O ser lá na cabine. A cabine Pilotando, seria né? na ponta. Rapaz. Certo? Professor, isso existe mesmo, hein, rapaz? Hein, professor? É comprovada a existência Não, disso? tá aí. É por isso que a gente trabalha com documentação. Olha aí, lá está o Tá ET. aí, ó. Lá está o ET. Na cabine aberta, olhando, tá certo? Agora com o mato pros povos da terra. A gente vê muito acompanhando nesses programas
mais específicos, né? Como a Liane do passado e outros mais, né? Abduzidos que dizem que eles querem o bem da Terra, não são hostis, né, professor? Não. Se fosse, há muito tempo que já tinha bombardeado a demonstrado. Já tinha. Mas nas grandes guerras eles apareceram, não foi? Observando, né? Observando. Por exemplo, agora mesmo, agora é engraçado. Eu vou trazer um documentação. Mas a Rússia teve lá uma cidade lá, onde eles tinham muitas ogivas nucleares, que eles neutralizaram, não foi? Os extraterrestres? Tanto lá como nos Estados Unidos. Bombas preparadas para, né? Na época da Guerra Fria. É. Agora interessante, agora nessa nova guerra, né? Da Ucrânia, linda lá. guerra, porque o homem adora guerra, né? Certo? Lá na Ucrânia. Aquilo é um negócio para os criminosos, né? Ali, É um grande negócio. É um grande negócio para vender arma, Para vender e arma, matar munição. gente. Então, engraçado, os extraterrestres interviram lá. Inclusive chegaram a destruir aviões e também as ogivas, né? a explodir navios. Ogivas nucleares eles destruíram. Então eles estão de olho. Estão de olho. Por exemplo, no Iraque eles interviram em algumas situações, não é diretamente, é situações pontuais. Tá entendendo? É como... O Chico Xavier prognosticou no Data Limite, quando eu comentei sobre esse filme Data Limite, sobre o livro também. Só o Ives Dias Branco comprou na época mais de 1000 filmes para mandar para os amigos, né? Entendeu? Data Limite. E ele prognosticou que em 2019 nós passaremos por uma mudança muito grande do planeta Terra, se houvesse uma guerra nuclear, né? Uma terceira guerra mundial, que não ocorreu ainda, assim, abertamente. Essa terceira Você guerra... lembra disso, que ele prognosticou isso, não foi? Rapaz, o seguinte, Em 1947. O problema é o seguinte... 52, sim. O problema é que muita gente utiliza o nome do Chico, entendeu? Para dizer que ele disse isso. Para se dar bem, né? Porque sabe que vende, tá certo? Isso. É tanto que eu não me ligo nessas coisas. Eu só me ligo na parte evangélica do Chico. Certo. Porque o Chico, ele era o evangelho de Jesus. Ele não se preocupava com política, ele só queria fazer a caridade, o bem e mostrar que Jesus, né, nós tínhamos que seguir aquelas boas ideias de Jesus. Aí o pessoal fica mete chica aqui, mete chica lá, tá entendendo? É complicado. Não, aquele rapaz que fala muito dele, né? Que trabalha com ele, né? Não é o nome dele? Teve o filho dele, né? Agora, por exemplo... Tem um Manelzinho, como é que ele chama? É um cara bem simpático, né? Que é jornalista. Mas vamos nós aqui. Vamos lá, deixa o Chico pra lá. Isso aqui são manifestações energéticas, né? Que eu chamo espectros que vêm de outra dimensão. Aqui o senhor vai ter que explicar e muito aqui. Isso aí é tipo vamos dizer... Um plasma? É uma penteadeira que tem algumas coisas, né? Velas, flores. E na foto apareceu esse espectro, essa energia. É como se fosse um anjo. Tá certo? Um anjo, né? Um anjo. Então o anjo é coisa de Deus, é coisa boa. Eles existem. Eles existem. Já hoje eu assisti sobre isso. Pronto. Os anjos existem. Já ontem o Jovem Mendes falou aqui sobre isso. Pronto. Os anjos existem. Tá certo? Aquela nave que nós comentamos semana passada, né? A Soyuz, que os cosmonautas viram figuras angelicais. Do lado de fora. Do lado de fora da nave. Tá lá para quem quiser assistir. Então, isso é real, né? É real. Eles ficaram horrorizados. O Roberto Pastor já viu um anjo. Pois é. Agora você não vê o rosto, daqui são rápidos, né? Porque eles são de outra dimensão. Eles é como, na minha interpretação, cuidado. Essa aqui, Roberto. Isso é como fosse uma manifestação de Deus. Eu estou aqui. Isso é um enviado meu, é mandado uma luz e vocês sigam a luz. O que é seguir a luz? É fazer o bem. Só ser bom. Corra tão fácil. Né? Mas não, o homem continua na maldade. Interessante que o cara, quanto mais rico, mais ele quer, não é, rapaz? Eu vi um explorador de petróleo norte-americano querendo explorar petróleo lá na Antártida. Que é um crime, né? Furando o subsolo com quilômetros e quilômetros de gelo. Ora, nós brasileiros fomos buscar água lá, petróleo aonde? Eles estão querendo agora na Amazônia, né? Foram buscar petróleo do fundo do oceano. Fundo do oceano. Furaram o fundo do oceano.
É porque onde tem sal, no caso, embaixo geralmente tem, É o pré-sal, né? É, O pré-sal. tem um terreno propício a ter petróleo. Entendeu? Eu vi um jornalista falando que esse negócio que eles querem lá furar na Amazônia são 30 bilhões, né, de litros de petróleo. Porque é o seguinte, é uma insanidade no momento. Se o Brasil tivesse precisando de petróleo, ele não está. O que existe no Brasil é, vamos dizer, uma mal aplicação de uma política de utilização. Certo? O que na realidade, né, o que ocorre é que o Brasil explora o petróleo, aí depois os governos que vão andando vende por pouco mais ou nada. Né? Quer dizer, a riqueza não fica pra gente. A riqueza vai pros os Américas, né? E deixa pra lá, deixa. Não, você tem razão. Eu visitei uma fazenda, o fim não foi comigo não. Eu visitei uma fazenda lá em Quixeré, de um americano que é a plantação de melão. Melão, agora um melão gostosíssimo, não passa nem por aqui pelo Brasil. De lá daqui, Quixeré, vai direto para a Europa, para os Estados Unidos. Nós aqui, rapaz, só pegamos o resto. Só langanho. Só o langanho. O nosso café é um dos piores cafés do mundo. E nós produzimos os melhores cafés do mundo. A grande vantagem é o seguinte, é que o Brasil vai ser sempre uma mina de ouro para os exploradores, né? E também a grande vantagem é que o Brasil vai ser um grande país de miseráveis, né? Eu estava vendo também uma matéria matéria séria. Produção de produtos do Brasil, o que é bom vai lá para fora. Só vende para nós, deixa aqui. Você viu aquela matéria, mano? Só vende para nós a porcaria, né, pai? O melhor café da Alemanha, sabe da onde é? Da Alemanha. O melhor café da Europa é da Alemanha, Paulo. A Alemanha não tem um pé de café. Tudo produzido aqui na Colômbia. Isso. Rapaz, eu fiquei indignado. Eu vi isso ontem à noite. Um programa de televisão americano. Eles pegam os produtos. O que é bom, fica para eles. O que é ruim, eles mandam para fora. Sempre foi assim. Nós pegamos só de segunda e de terceira. A gente manda caro, né, professor? E caro. Viu, Paulo? A gente manda um minério para a China e compra o quê? O aço. Chapa de aço. Podendo fazer aqui. Podendo fazer aqui. Só que, por exemplo, essas chapas de aço que nós mandamos é para servir as indústrias dele e também eles fabricarem os armamentos de guerra. Armas. Ontem eu vi no tanques, aviões. Que o governo chinês está liberando 1 trilhão para armas. 1 trilhão. Para eles não é nada, para eles. Para eles não é nada porque, por exemplo... Para nós aqui é muito dinheiro. A gente exporta, né? Deixa para lá, deixa esse povo para lá. Opa, tem mais coisa aqui. Isso aí foi na Argentina, certo? O cara ia na estrada e viu 3 figuras, né? Tá certo? São 3 figuras ou não são 3 esferas, não? Não, são seres. São seres? É, seres, que estavam na beira da estrada. Ixi, na Argentina agora. Então olha, tá aqui ele, ó. Eu vendo um negócio é o casalzinho. Desse, eu vendo um negócio desse, eu encho a calça. Não é pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um, não. Tá certo? É preciso que você aprenda, que estude, que leia, né? Que pesquise, né? Pra não ter medo. Agora, ampliando a foto... tá aí, o casalzinho. Eu tô achando parecido com um filme que eu assisti essa semana com a minha filha, Tim e Tina. São 2 meninos louros. Certo. Agora, muito religiosos. Você achou aquele filme? Rapaz, é horrível no final, né? A minha filha disse, não, pai, eu não entendi, foi no fim. A mulher fez tudo para se livrar dos meninos adotivos, meninos iluminados. Crianças iluminadas. Agora os meninos eram ruins, seguiu a Bíblia ao pé da letra. Parecido com esses 2 aqui, professor, que você está mostrando. Eles aí, tá lá na beira da estrada. É o Tim e a Tina, né? Bom, Ave Maria. Então... O que você tem mais aí? Vixe, aqui, eu gosto disso aqui, rapaz. Isso é um dos mistérios que a humanidade... não decifrou até hoje, né? Mas é o seguinte... Como é que eles chamam isso, professor? Círculos ingleses. Os círculos ingleses. O crop circles, né? Lá na língua lá dos ingleses, né? Eles fazem isso, né? Faz isso nas plantações, né? Em poucos segundos. Vem uma esfera, né? Que faz. Vem 1, 2 ou 3 esferas com quem está costurando. Aí vamos embora. Já foi filmado. Aí aparece essa simbologia. Isso é grande.
Isso é no trigo, né? Ou é no. Ou Não, isso é na soja. Não, os trigais. é dos É, trigais, porque lá eles né? não plantam soja não, porque soja tem que ser quente. Certo? É, e é venenoso também. É. E então aparece isso sem ver de quê. Tá certo? Agora já Você foi. só vê lá de cima. Já foi filmado. De né? avião, você só vê de avião, De né? avião, é. Uhum. Hoje eu uso muito o drone. Aí tá aí esse É mesmo. muito bem feito o negócio dele. Perfeito. Olha. Você vê que aí, se uma pessoa estiver aí, em pé, ela fica em pé aí dentro, da altura do trigo. Porque o trigo ele tem uma altura de uma pessoa, mais ou menos, né? Tá certo? Olha Então que esse coisa. negócio é grande. Que Tá certo? aí na telinha, olha aí. Então ninguém sabe. Olha uma pessoa, tá vendo na pontinha ali? Não é, rapaz? Perdido ali na. Perdido, né? Quem que faz isso? Que Alguém coisa faz. linda, rapaz. Bom, Vamos mais alguma coisa, professor? Não? vamos O aqui. povo adora isso aqui. Isso aqui é o Tá seguinte. estourando aí, Bonfim? Como é que Tá, Paulo. Redes Vamos. sociais tá estourando aí, Isso professor. aí aconteceu agora em São Não é o Paulo. pôr do sol, não? Não, lá na. Aconteceu agora em São Paulo. Lá, É um incêndio? lá naquele morro Hum, onde tem as torres de televisão. sim, sim. Tá certo? Sim, sim. E apareceu, parece que caiu alguma coisa, tá entendendo? E incendiou o local. Ah, como se fosse um meteoro. Ou meteoro, ou um pedaço de foguete, ou até um disco voador, ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá certo? Não foram averiguar não de que se tratava? Não, é o seguinte, por enquanto a notícia está fechada. Nós só conseguimos fotos e informações soltas, né? E a NASA manda logo o pessoal dela, não manda? Manda logo o exército, coisa Manda e logo tal. o exército, Aí ninguém perde muito tempo com isso. Não. Olha aí, tá aí, ó. Mas isso é coisa nova. Agora pode ser também um balão, né? Pode ser um balão lá que Né? solta muito Porque balão. tá né? na época, né? E um balão grande, você vê que ele. Doido de soltar balão, né? balão. rapaz? Não Pode tem ter que sido um acabar com balão. isso. Pronto, isso lá do Pico do Jaraguá. É o contrário. Pico do Jaraguá. É, É assim. pronto. Não, é lá. Isso, tá aí. Ah, tá aqui. Certo? É no Pico do Guarajá, lá em São Pico do Paulo. Eu acho que eu conheço isso aqui. Entendendo? Então é o pico lá tem as torres de televisão. Eu sei, coisa eu acho que eu já desse estive tipo lá já. né? Já Certo? estive lá. Então Rapaz, tem é essa notícia. Agora não podemos confirmar se foi balão, se foi pedaço de foguete. Também meteoro. não se expandiu, né, professor? Não, ficou localizado. Não se expandiu, Agora ficou ele localizado. tem uma parte, o fogo é grande, né? É como se fosse, pegou na mata, né? Uhum. Bom, Atenção. agora nós vamos aqui para um pouquinho Epa. Vamos lá. dos homens do outro lado. Ai, essa aqui eu não sei se eu gosto, não. Bem, são os espíritos, Ai, né? ai, ai. São seres, né? Do outro plano, né? Isso aí ocorre lá nas fazendas americanas que tinham os escravos, né? E então tem uma fazenda lá que é muito comum as pessoas fotografarem esses espectros, né? Indicando, né, pessoas que estão Nas noutra tribos dimensão. indígenas também, né? Eles Hum? focalizam muito, né? Aqueles índios, né? Lá, né? Índios também. Então, onde tem sofrimento, né? Onde tem sofrimento, eles estão juntos. É, né? eles aparecem, né? Naquela guerra civil lá, então aquele aparece demais, né? Demais. Então, é tanto que tem uma ponte lá na Guerra Civil que dentro aparecem luzes, né? Que é aquela ponte de madeira. Seria, aqui do lado esquerdo, seria um espírito? É, um espírito e outra também, fotografado. Tá certo? E tá aqui ela, né? Uma delas ampliada. Ixi, Maria. São seres, né? Opa. Noutro espectro, noutra dimensão. Certo? Olha aí, rapaz. Certo? E Aham. ninguém, assim, tem Mistérios. grande explicação. Mas foi fotografado, se foi fotografado é porque existe essa energia, né? Tá certo? Seriam anjos, hein, meu professor? Não, isso é espírito mesmo. É espírito. Você vê que é um espírito calado, né? Que ele não tem sorriso, né? E ele é esbranquiçado. Isso é tipo um plasma. Ele é plasmado no nosso universo. Tá certo? Certo. É tipo um plasma, o senhor acha? É um plasma, né? Do outro plano, né? Que é mandado de lá pra cá. Como isso é feito, nós não sabemos, né? Mas tá aí a documentação. Meu Deus do céu. Entre o céu e a terra. E aqui, lá numa fazenda. Como é que Shakespeare dizia? Entre o céu e a terra? há muitas, né? Vamos dizer. Que a nossa vã filosofia Desconhece. desconhece. Bem, isso é Olha uma. aí. Olha aí. Olha aí. Dá até pro cara casar com ela, viu? Ave Não, a outra é Maria. mais bonita, a outra tem, né? Tomar a outra. A outra já dentro do meu aro. Aqui. Isso é numa fazenda lá na Venezuela. O pessoal chama de tic-tac, né?
É mais ou menos. Os americanos apelidaram esse tipo de objeto voador de tic-tac. Então, Que ele parece aquele bombonzinho, É bombonzinho que a gente compra. Isso é lá na fazenda da Venezuela, venezuelana. Foi aqui tem a pertinho? filmagem. É, aqui no América do Sul. O Maduro não quis derrubar não isso aí? Não, ao contrário, o Maduro, ele ofereceu a Venezuela para que os ETs vão lá visitar e pousar lá. Ixi, ele tava drogado. Né? Não é porque Tava chumbado. é a maneira de fazer propaganda, né? Fazer Aquele propaganda. maior, né? Já é ampliado? É um objeto, né? Comprido, Professor Agobá, esbranquiçado, olha aí. certo? Aí tem a filmagem. Agora, engraçado que na filmagem aí ele vai desaparecendo. É como se fosse entrando em outra dimensão. Aí Vai desaparece. sumindo. Vai sumindo, vai sumindo. Entendeu? É assim que eles trabalham, né? Trabalho. É uma tecnologia. Professor, há milhares de anos que esses objetos aparecem, né, aqui na Terra, né? Já levaram profetas, já levaram todo mundo. Tem as pedras, né? As pedras. né? Que são. Aquelas estátuas lá da Ilha de Páscoa são chamados Mauís, né? Mauís, né? Aham. São enormes. São enormes. O senhor teve acesso àquelas pedras? Não, eu tive. Não lá na ilha, porque lá no Chile tem uma praça que tem um museu. Eles trouxeram uma dessas estátuas menor, né? Porque é muito difícil carregar, que é muita tonelada, como diz o outro, né? Aí ela tá exposta, você chega lá, pega nela, faz fotografia, sabe? E então. Ela tem algum tipo de energia, alguma coisa assim? Não, é uma pedra vulcânica. Isso né? foi construída pelos extraterrestres, né? Dizem, né? Na realidade, os moradores que lá até hoje ainda habitam, eles não têm tecnologia, tá certo? Sim. Então, possivelmente, foram outra civilização que morou lá ou construiu lá, porque eles não tinham essa tecnologia. Ou então, se eles tivessem essa tecnologia, foi perdida. Mas quem que chama... Eles pegavam aquele bloco de pedra, né? Um bloco inteiro de pedra e fazia aquele tipo de coisa. Por exemplo, o que ele tem pra cima, tá certo? Ele tem praticamente enterrado pra baixo. Estátuas da Ilha de Páscoa. O que ele tem pra cima, ele tem enterrado pra baixo. Veja bem, nós temos aqui no Brasil o Cristo Redentor, né? Pronto. É a mais alta estátua feita pelo homem aqui no Brasil. Já essas estátuas da Ilha de Páscoa, lá em Mauí, elas foram feitas, não se sabe como, quem foram os arquitetos que fizeram aquilo, né? Os artesãos que fizeram aquilo, né? Aquilo não é ser humano, não. Da época dele, lá 2000 e tantos anos antes de Cristo. Quer dizer que até hoje nós não sabemos como é que foi feito aquilo, como é que foi colocado. Mas está lá. O que eu gosto do mistério é quando você analisa a documentação. Você não sabe nada, mas o bicho está lá. Você está entendendo? Está lá a documentação. Explique. Aquela pedra que flutua que tem lá no Japão, professor, já viu aquela pedra? Passa muito no arena do passado. Tem umas coisas estranhas. É uma pedra imensa. Tá só na pontinha. E ela flutua, né, em cima, sobre a água, né? Ela não cai. Não, tá lá no Japão. Pois é, não. É as coisas complicadas aqui. Né? Aí tudo indica que naquele local existe um fenômeno gravitacional, como se fala aqui, da inversão. Sim. Né? Para poder ficar... A gravidade reversa. De maneira natural. Né? Já existe alguma coisa a esse respeito na atualidade, professor? Desses países desenvolvidos, como Japão, China, Estados Unidos, Rússia? Não, o americano, possivelmente, ele já tem alguma tecnologia desenvolvida. Já existem trens, né, que eles flutuam sobre trilho, né? Mas ali é outro fenômeno. É um fenômeno, vamos dizer... Quando você tem magnético, de ímã, quando você tem um ímã e você baixa a temperatura, muita temperatura, a eletricidade não tem resistência. Ela fica infinita. Vai direto, né? Tá aí, professor. Pronto, tá aí os meninos. São essas estátuas da Ilha de Páscoa. São grandes. São imensas, que foram construídas e colocadas aí muito antes de Cristo. Muito antes. Como é que trouxeram essas pedras e fizeram isso aí? Tem até um com a pedra na cabeça, né? Tem um chapéuzão lá, né? Dá uma acento. Agora é engraçado, eles não, viu? Brincando com o cearense, eles não têm chifre não, né? Não. Olha aí. São as estátuas da Ilha de Páscoa. São grandes, né? Elas são imensas. E o que tem pra cima, tem enterrado pra baixo, pra poder ela não balançar. Rapaz. Professor.
Diz. Por que ela foram feitas em pedras vulcânicas? É uma pedra muito resistente e ela resiste às intempéries, né, do vento. Porque aí o vento, ele... Milhares de anos, né? Milhares de anos. Então, há milhares de anos. Eles foram construídas justamente para assombrar quem vinha querer Quem invadir vinha. a ilha, né? Eles acham que era isso. Assombrar quem vinha para invadir a ilha. A ilha. Ó, ali, estão todos esperando nós, né? Nós, No filme de Noé, esse último agora com Russell Crowe, né? Que eu assisti já 2 vezes já, né? Tem aqueles Nephilims, né? Que ajudam ele na construção da arca, né? Os Nephilims. Os netos Aqueles anjos caídos, né? Existe. Porque Tem muita ficção também, né? Porque o americano, ele pega uma coisa antiga, uma história antiga, e se contar a mesma coisa, não vai ter a audiência que eles queriam. Então eles têm que colocar mais fantasia. Mais tempero dentro Mais fantasia. mais fantasia. Mais ficção. Mais ficção. Já que é uma ficção, né? Agora, tudo indica que existiu realmente alguma arca, alguma coisa, porque isso aí não é só da cultura hebraica daquela região, é também lá na Índia, né? Se fala da mesma lenda, né? Supondo lenda, né? Sim, sim. Etc. Então a coisa já vem dos antigos, e da Já Índia vem bem lá. mais antigo, Já vem lá de trás, né? vem de trás. Tá bom, professor. 9h37, a gente começa a conversar aqui. Ah, Rio Maria, já que a gente vai o dia todinho. Um abraço, professor. Obrigado mais uma vez pela presença. Um abraço, tá bom? Maurição, né? Maurição. Lá da João Pessoa. Aí, Abraço aí, aqui João para o Pessoa. Hélio Mendes, viu? Olha isso aí. Também o Marcelo Silva, aí, Paulo. Ele disse que essas histórias de ETs faz ele esquecer dos seus boletos, os boletos dele. A Marília Ripaldo também, o Clécio tá certo. Viana Olha aí, também, tá aí mais uma estátua Luciano dele. Pedrosa. É grande. Rapaz, como é que fizeram isso, né? Rapaz, eles fazem na pedra tosca, né? E a pedra do Quixadá, Paulo, da galinha choca? Não, ali é da natureza mesmo. É, né? Essa aí foi construída, não se sabe como, né? Como é? Não, ali a natureza. A Quixadá foi que moldou ali, né? Foi, né, Paulo? Ah, o, Essa Inclusive, daí, o pão de açúcar, Eu essa aí tenho- não, essa aí foi eu- feita por alguém. mas o pão de açúcar também não foi o homem, não, Foi a Paulo. natureza. Foi. A natureza. Não, Pão de açúcar tem aqui na padaria. É. Aí é feita pelo homem. Tá bom, professor? Obrigado Muito aí obrigado. pela Bom fim de atenção. semana, professor. Uma Sexta-feira satisfação. estaremos Estamos de aqui, se Deus quiser. Se acontecer alguma coisa, me avise. Tranquilo. Tá bom? Não, Que eu diminuo aqui algumas coisas para sua presença. tá ótimo. Obrigado aí pela atenção, bom fim Um forte também. abraço. O 9h38. O Robert Van vai proceder os nossos comerciais e a gente vai dar sequência ao nosso programa, trazendo agora o Jornal da Fama, já está aqui na ponta da agulha. 9h38. Aí você me pergunta, Paulo Oliveira, que emissora?